Cristão, que quem tem medo de morrer para defender a sua fé, não deve ser cristão, é um saco de batata, então deixa de ser cristão. Porque o cristão verdadeiro, ele tem que fazer o mesmo que o mestre fez, porque Jesus falou que o discípulo não é maior do que o mestre. Se ele deu a vida, eu, você, qualquer um de nós também podemos dar. A gente não pode ficar aceitando as coisas. E hoje, um cristão, que quem tem medo de morrer para defender a sua fé, não deve ser cristão, é um saco de batata.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam convosco. Irmãos e irmãs que se encontram nesta matriz de Santo Antônio, os demais irmãos e irmãs que se unem a nós através da transmissão dessa Santa Missa, aqui nos encontramos para confiar a Deus a vida do nosso irmão Padre Jaime, que concluiu a sua caminhada terrestre. Confiamos na misericórdia divina, proclamamos essa misericórdia sobre a vida desse nosso irmão e professamos nossa fé na ressurreição. Com humildade e confiança, também nos coloquemos na presença de Deus, reconhecendo nossas culpas, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso servo, Padre Jaime, ornado na terra com a graça do sacerdócio, exulte no céu, revestido de glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram, porque por um homem veio a morte, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. E com todos morreram em Adão, e assim em Cristo todos reviverão, cada qual, porém, na sua ordem. Cristo como primícia, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta. E nos prados da relva mais fresca, que me faz descansar, para as águas tranquilas me conduz, reconforta a minha alma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ensina-me os caminhos mais seguros, por amor de seu nome. Passarei os mais negros abismos, sem temer mal nenhum. Junto a mim, teu bastão, teu cajado, eles me são o meu conforto. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparas uma mesa para mim, bem à frente do inimigo. Teu óleo me ungiu a cabeça e minha taça transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Viverei a aventura da graça cada dia da vida. Minha casa é a casa do Senhor e para sempre há de ser. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não estaria morto. E, no entanto, eu sei, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus lhe disse: Teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo se houver morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre.
crês isto? Ela respondeu: sim, ó Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que deve vir a este mundo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, quero saudar os familiares e amigos do Padre Jaime, saudar também os irmãos sacerdotes aqui, de modo especial, Padre Julião, vigário episcopal da região sul, Padre José Eudes, pároco desta paróquia de Santo Antônio, e a cada pessoa que nos acompanha nesse momento, particularmente nossos irmãos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Piranga, onde o Padre Jaime estava exercendo o seu ministério como vigário paroquial. Bem gostaríamos de estar aqui rezando uma Santa Missa em ação de graças pela plena recuperação da saúde do Padre Jaime. Essa seria a nossa vontade, mas Deus tem seus caminhos, que não são os nossos, seus pensamentos, que não são os nossos, como diz o profeta. Mas isso não impede de nossa parte uma sincera ação de graças pela vida e pelo ministério do Padre Jaime. Todo padre que passa por essa terra, alguma lição deixa, algum testemunho dá. Eu gostaria de destacar algumas coisas dessa caminhada do Padre Jaime. Vários dos irmãos aqui tiveram a caminhada junto a ele muito maior do que a minha. O Padre Jaime me antecedeu no cuidado pastoral da paróquia de São Gonçalo do Amarante, em Catas Altas da Noruega, enquanto não era nomeado novo pároco. Lá esteve sob a responsabilidade do Padre Macário, mas o Padre Jaime sempre disposto a ajudar onde fosse necessário. E quem me levou para fazer a minha primeira visita à paróquia, já como pároco nomeado, foi justamente o Padre Jaime. Ele disse de si mesmo algo que eu considero que, de certa forma, resume muito do que ele quis para o seu ministério na sua vida. Ele disse assim para mim: olha, você está tomando posse da paróquia, mas saiba que quando precisar tirar férias, sair por alguns dias, eu estou à disposição. Eu estou como um sirineu para os colegas. E de fato, o Padre Jaime, com o seu jeito de ser, com suas características, ele procurava ser para os colegas um sirineu. Estamos na Quaresma, a Via Sacra, a figura do sirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz, que alivia um pouco o peso da cruz. E ele, com a sua presença aqui, ali e acolá, como verdadeiro missionário, de fato, foi tantas e tantas vezes sirineu para tantos de nós aqui na Arquidiocese de Mariana. Uma das suas grandes alegrias nos últimos tempos foi justamente o desenrolar, enfim, do seu processo de incardinação no clero da nossa arquidiocese. Já era do nosso clero, por convivência, por amizade, por missão compartilhada, por afeto. Só faltava ser de direito, no papel, oficialmente. E isso, graças a Deus, ele teve a alegria de experimentar. Esse processo, enfim, desenvolvido. Um irmão que se colocou diante de nós como um sirineu. Aí está uma lição que a vida desse padre, que hoje iremos sepultar, nos dá. Porque cada um de nós, na medida das suas possibilidades,
pode, em algum momento, ser sirineu para alguém. Outra coisa que me chama a atenção na vida, no ministério do Padre Jaime, a sua história, todos nós conhecemos. A história da sua vocação nós conhecemos. Sabemos das suas alegrias, das suas tristezas, dos seus altos e baixos, das vicissitudes que aconteceram e de muita superação também na história desse padre. Muitas superações. Aqui entra algo que diz respeito muito a nós, padres, e que eu creio que merece ser ressaltado nesse momento. Ele, acima de tudo, quis ser padre. Acima de tudo, quis ser padre, acima de todas as circunstâncias. A nossa vocação sacerdotal, ela navega no mar desta vida e muitas vezes é agitada, é balançada pelas ondas, pelas tempestades, por verdadeiros tsunamis das circunstâncias, das vicissitudes, das contrariedades. Querer ser padre acima de todas as circunstâncias. E acima de todas as circunstâncias, manter a cabeça erguida. E não perder o gosto de ser padre. O gosto pela nossa vocação, ele pode se esvair, ele pode diminuir, pode enfraquecer. Nós sabemos disso. A tentação do desânimo, ela ronda a todos nós. Mas é impressionante olhar para a vida desse padre com a sua humanidade, com suas limitações e perceber que, não obstante todas as outras coisas, ele quis, acima de tudo, acima de toda circunstância, ser padre. E foi padre até o fim. Padre Jaime, como me antecedeu no atendimento da paróquia, duas coisas nesse atendimento me chamaram muito a atenção. Primeiro, o relato dos meus paroquianos sobre o modo entusiasmado de um homem com mais de 70 anos em visitar as comunidades por ocasião daquela visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lá em Catas Altas da Noruega, típica paróquia da região centro, na época da seca, muita poeira, na época da chuva, muito barro e sempre péssimas estradas e a maioria do povo morando na roça. Não ficou uma comunidade sequer sem receber a visita da imagem de Nossa Senhora, acompanhada pelo Padre Jaime. Na comunidade de acesso mais difícil, literalmente no alto da serra, nem mesmo o Fusca, bravo combatente, conseguiu subir, pois Padre Jaime, bem antes do meio da serra, tomou a Nossa Senhora Aparecida nos braços. Tem um povo lá em cima esperando, e subiu a pé. Muitos diriam assim: não, deixa isso para depois, eu não vou não, está muito difícil. Tem um povo me esperando, eu vou. E com os mais de 70 anos, mas com ânimo de padre novo, ele subiu, rezou com o povo, celebrou a missa e fez ali, com esse gesto tão simples, uma pregação que aquela população jamais esquecerá. Pregou com a vida, pregou com sua dedicação. Por isso, para nós padres, ao sepultarmos um irmão,
Não fazemos de modo algum, nem é minha intenção, fazer cerimônia de beatificação ou canonização. Nós, padres, precisamos de muitos sufrágios, de muita oração quando morremos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Às vezes o povo já nos coloca no céu, né, antes da hora. Eu acho que nós temos uma purificação grande antes do céu. E a oração colabora nisso. Mas o fato de não ser uma canonização não impede que contemplar a vida e o ministério desse nosso irmão sirva para nós de ânimo. A morte é uma coisa impressionante. A morte lança luz sobre a vida das pessoas. Tem pessoas que nós só vamos entender verdadeiramente depois de sua morte. Os discípulos passaram por isso em relação a Jesus, só foram entender realmente quem era Jesus Cristo depois da sua morte e da sua ressurreição. Então, essa luz que a morte traz nos faz ver esse nosso irmão. E possa Deus nos ajudar para despertar no nosso olhar, no nosso coração, uma atenção toda especial para percebermos tantos outros irmãos nossos sacerdotes, que na sua simplicidade, na sua dedicação, no seu amor, na sua disposição, mesmo em meio às suas limitações humanas, procuram servir o povo de Deus da melhor maneira possível, procuram ser padres acima de todas as circunstâncias. E eu vejo que esse é um grande testemunho que Padre Jaime deixa como legado da sua passagem no meio de nós. Sobretudo a sua atuação, a sua presença junto à região Mariana Centro. A região é centro, mas nós sabemos que é uma das regiões é a região mais pobre, é a região mais simples. Em vários aspectos é das mais desafiantes. Nós, enquanto padres da Arquidiocese Mariana, sabemos que nem sempre, nem todos têm a mesma disposição de abraçar um trabalho nessa região. Não é questão de ser melhor por ir para lá ou não ir para lá. São as sensibilidades de cada um. Mas eu digo a todos vocês, meus caros irmãos, os que nos acompanham, para mim foi extremamente edificante ter tomado conhecimento do sim dado pelo Padre Jaime para ir como vigário paroquial para a região centro, que é uma região, por outro lado, muito boa, povo piedoso, com um sentimento religioso muito preservado, com possibilidades pastorais ainda inexploradas, com grandes riquezas humanas e espirituais. E às vezes isso passa despercebido por muitos olhares, inclusive por olhares mais jovens, mas não passou despercebido ao olhar de pastor e de um pastor septuagenário. Então são circunstâncias que nos colocam para refletir, nos colocam para rezar, para agradecer a Deus pela vida e pelo ministério do Padre Jaime, e para pedir com grande confiança a divina misericórdia que o receba, que o purifique, que o aperfeiçoe, como diz a carta de São Paulo aos Efésios, até a plena estatura de Cristo, e lhe dê como recompensa o céu, lhe dê como recompensa a própria alegria da Trindade, levando em conta tudo o que ele pôde fazer de bem ao povo de Deus. Como é bom contemplarmos a vida desse nosso irmão e dizer: vá em paz, Padre Jaime, vá em paz. Você não vai de mãos vazias. Você leva seu trabalho de Cirineu junto aos seus irmãos padres para apresentar diante de Nosso Senhor. O Senhor não vai de mãos vazias. Vá em paz, Padre Jaime, vá em paz.
O Senhor não vai de mãos vazias, porque o Senhor teve caridade com os mais pobres dentre os pobres. Inclusive na nossa região centro, nas roças, nos grotões, nos altos de serra, onde muitos jamais gostariam de ir, o Senhor foi. E foi para levar o Evangelho. Foi para levar Nossa Senhora. Vá em paz, Padre Jaime. Que Nossa Senhora lhe receba e lhe recompense por tudo. Então nós, nessa Santa Missa, louvamos, agradecemos a Deus pelo ministério desse nosso irmão. E não poderia deixar de concluir agradecendo também aos irmãos sacerdotes que aqui estão, mas de modo especial aos que em várias circunstâncias acolheram, trabalharam, ofereceram espaço e oportunidade ao Padre Jaime. Por último, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, com o Padre Reginaldo, os Barbosas, tantas e tantas vezes, com o Padre Eudes aqui na paróquia de Santo Antônio, uma paróquia sempre muito acolhedora com os padres. Eu seria injusto se eu deixasse se fosse falar de todos, com o Padre Rodinei lá em Bertioga. São numerosos os lugares por onde passou o Padre Jaime, acolhido por nós, pelo nosso presbitério. Não é questão de se envaidecer, não é isso, porque acolher o nosso irmão padre entre nós é nossa obrigação, é nosso dever, faz parte da nossa identidade de padres. Mas como é bom olhar para o nosso clero de Mariana e termos também essa alegria de dizer: nós oferecemos o nosso clero, que também tem suas limitações, que também tem suas falhas e fraquezas, mas que tem muitas virtudes. E inegavelmente o nosso clero foi também sirineu para o Padre Jaime. Cada dos padres aqui que o acolheram foram sirineu também para ele. Nosso clero, nas festas, nos jubileus, nas várias oportunidades, ofereceu essa oportunidade de reerguimento, de restauração para um homem que, acima de todas as circunstâncias, quis ser padre, quis continuar sendo padre. Para mim é uma alegria muito grande constatar isso na realidade do nosso clero, porque às vezes nós temos uma tendência, ao nos avaliarmos, sermos muito rigorosos em relação a nós mesmos e não percebermos quanta coisa boa, quanta oportunidade de reerguimento, de restauração para os nossos irmãos nós nos oferecemos mutuamente e continuamos oferecendo. Então, ao rendermos graças pela vida e ministério do Padre Jaime, eu rendo graças pela vida do nosso clero marianense, que o recebeu, que o acolheu como seu membro, como parte agora desse presbitério. Agradeço e digo que são essas experiências que diz como é bom ser parte desse clero de Mariana. Não é o melhor clero do mundo, só Deus o sabe, não é o mais perfeito, talvez não seja o mais santo, mas é tão bom a gente poder ressaltar num momento desses que essa experiência de fraternidade que ele experimentou junto a nós foi decisiva para que ele permanecesse firme na sua opção de ser padre acima de todas as circunstâncias e morrer padre e entrar na eternidade padre. Então, que isso que experimentamos em relação ao Padre Jaime, que Deus nos ajude a continuar impulsionando cada vez mais. Eu faço disso, portanto, um agradecimento, não em meu nome, mas em nome da Arquidiocese, em nome do nosso arcebispo, Dom Ayrton, que represento nesse momento, em nome do vigário-geral para o clero, Monsenhor Danival, que não pode estar aqui por estar se recuperando de uma cirurgia, mas faço esse agradecimento, portanto, em nome da nossa Arquidiocese, a todos os irmãos e ao povo de Deus que nos acompanha nesse momento,
que se fez verdadeira igreja diocesana, acolheu o Padre Jaime e ele pôde ser padre acima de todas as circunstâncias. Ele consumou a sua vida como sacerdote. E isso é razão de agradecermos também a Deus e de nos impulsionar a rezar pelo descanso eterno de sua alma, com toda a confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas. Vós que ressuscitastes os mortos, dai a vida eterna a este nosso irmão, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa prece. Vós que prometestes o paraíso ao bom ladrão arrependido, recebei no céu este nosso irmão, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei entre os santos este nosso irmão purificado com a água do batismo e assinalado pela sagrada unção, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Recebei à mesa do vosso reino este nosso irmão, tantas vezes alienado pelo vosso corpo e sangue, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei pela consolação da fé e pela esperança da vida eterna a nós, entristecidos pela morte de nosso irmão, nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Senhor, os pedidos que confiantes vos apresentamos, por Cristo nosso Senhor. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos todos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, quando assim a casa alvejada, ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, nos rios e as fontes, nos recordam a tua justiça, que nos levam ao novo horizonte, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, de piedade, este sacrifício dos vossos servos, oferecido em favor do Padre Jaime, e concedei-lhe o vosso perdão pela Eucaristia, tantas vezes por ele celebrada. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Que está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Que é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização das vossas promessas, com os anjos, com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho, Padre Jaime, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós,
Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com nosso padroeiro Santo Antônio e com todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que quem para fé não deve ser cristão, é um saco de batata, então deixa de ser cristão. Porque o cristão verdadeiro, ele tem que fazer o mesmo que o mestre fez, porque Jesus falou que o discípulo não é maior do que o mestre. Se ele deu a vida, eu, você, qualquer um de nós também podemos dar. A gente não pode ficar aceitando as coisas. E hoje, um cristão... Oremos. Tendo recebido o sacramento que nos salva, imploramos vossa clemência por vosso servo, Padre Jaime, para que alimenteis da plena realidade do céu aquele que constituístes dispensador dos vossos mistérios na terra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos agora proceder ao rito de encomendação na parte de fora da matriz. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, comigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar.